engenheira eletricista raiz, passou anos em consultoria e sua especialização sempre foi em geração. Há 7 anos assumiu uma cadeira importantíssima no setor de energia, ser conselheira da CCE. E é uma forma muito sênior como ela se comunica e explica termos difíceis e técnicos do setor de energia. Ela é razão com sensibilidade e uma influência para as mulheres de energia. Com vocês, Thalita Porto, tá aqui no Comunidade Megawatt, temporada Apaixonados por Energia. Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo, Larissa. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu acho que é de uma importância da gente poder compartilhar com todo o nosso setor as nossas experiências. E aí a gente agradece pelo convite. Que bom tê-la nesse espaço em que a gente conversa. A gente conversou muito no tempo de pandemia, né? Parece 1000 anos atrás, mas foram... Cafezinho, né? O cafezinho há 3 anos, os cafezinhos online, as lives que a gente abria. E a gente retomou esse projeto do Comunidade Megawatt nessa versão. E é muito obrigada por estar aqui com a gente. E apresentar um pouco da sua... eu acho que tem 2 contextos aqui para a nossa conversa, da sua experiência, justamente em energia e como a sua carreira foi se desenrolando, né, em geração, e como, mais recentemente, acho que na CCE, como você adquiriu, desenvolveu outras competências, né, nesse novo lugar. O que foi mais desafiador para você nesses últimos 7 anos? Bom, eu tenho 33 anos de setor, né, e sempre me dediquei muito à geração, mas na CCE a gente vê todo o universo, né, desde da comercialização, as regras, o atendimento, só que eu acho que foi muito mais do que isso, porque quando eu iniciei na CCE, a categoria geração que me indicou para a vaga foi para a diretoria corporativa. Então, eu passei pela experiência durante 3 anos do RH e do financeiro. Então, foi uma experiência riquíssima, uma engenheira, né, com toda a sua background técnico, sentar numa cadeira de área corporativa, tendo que ali dar a líder de um RH, né, que é fundamental. Você sabe que é fundamental para uma empresa um RH. Então, sim, e a CCE tem a característica de formação também de profissionais para energia. Eles saem, quem passa pela CCE, aliás, muitos ficam, né? Porque é um lugar tão... Eu percebo que tem uma união, assim, as pessoas se identificam e ficam na CCE, não é que elas saem, mas também quem sai com o selo de ter trabalhado na CCE, né? E alguns voltam. Então a gente observa que muitos voltam, né? Sim, a CCE tem essa questão da união entre as áreas, e isso foi muito trabalhado, né? A liderança sempre trabalha justamente para que a gente possa ter algo maior, que é a CCE atendendo o setor, né? Sendo a casa do mercado. Que nem... Agora, quantas pessoas, quando você vai olhar, quando você passou, né, sentou na cadeira do RH, ali como conselheira na CCE, quantas pessoas? São 480 pessoas. Que é uma cultura... E uma mudança de cultura nessa época da pandemia, né? Que a gente passou. Então, também. Adaptação, remoto. Adaptação, o híbrido. A retomada, o híbrido. Então, é sempre um período de mudança e adaptação. E eu acho que a gente está longe ainda. E aí, não estou falando CCE, né? Estou falando todos. Nós estamos longe de descobrir o que vai ser, eu acho. Porque a gente ainda não... A gente está muito no sentimento, né? É bom assim, é bom o híbrido, é bom em casa... Mas a gente não sabe como é que ficam as relações, né? E principalmente para os novos, quando você vê um estagiário chegando, cheio de ânsia pelo conhecimento, e aí, de repente, o híbrido fica em casa, você tem que saber lidar com aquela situação, principalmente para desenvolver as pessoas. Que é muito interessante, acho que também essa sensibilidade sobre a atração de novos talentos, que foi algo também que você se envolveu bastante nos projetos da CCE. Foi. E principalmente na definição, porque para mim, uma das coisas mais importantes é o perfil do líder que a gente quer. Porque o perfil do líder vai definir toda a equipe que vai estar junto. Então, você definir, eu quero um líder que tem uma comunicação clara, por exemplo, é essencial. Se não tem, vamos desenvolver, porque ninguém nasce líder, né? Eu não nasci líder, você não nasceu líder, então vamos desenvolver,
né, os pontos fracos que a gente tem. Então, você querer uma inteligência emocional, né, num líder, isso vai cascatear para a equipe. E aí você vai formando, inclusive, os futuros líderes, né, da própria empresa. O que me traz uma pergunta, porque você sempre teve um caminho, início de carreira técnico, a gente falou um pouco da sua... você escolheu engenharia pelo seu interesse em exatas, né, em matemática especificamente. Ainda bem que ninguém te falou que matemática não era coisa de menina. Ou não sei se te falaram. Não, matemática, assim, foi uma questão muito pessoal, né, que eu queria fazer matemática. E aí, naquela época, tinha muito matemática que professora, seguia a carreira acadêmica. E a minha mãe era professora de surdos. E ela falou para mim, você não vai ser professora. Tá, foi uma mentora ao contrário, falou que não. Não, faz engenharia, porque na PUC, eu fiz na PUC Rio, né? Eu me formei na PUC Rio. E na PUC, os 2 primeiros anos, você tinha um ciclo básico que você poderia fazer engenharia ou matemática. Então, foi assim que eu fui para a PUC e ela ficou muito feliz no momento que eu decidi não fazer matemática pura. Durante 2 anos, você até poderia ter optado pela matemática, que era o que você desejava. E você, por ter, desde cedo, essa clareza sobre exatas, você sentia alguma dificuldade em comunicação? Sim, eu acho que todo mundo que tem muita relação com exatas tem uma dificuldade de se comunicar, mas não de se relacionar. Porque eu acho que uma das coisas que eu olho, assim, nos quase 35 anos de setor, se eu tive um ganho, foi em cima dos relacionamentos que eu fiz. E aí, o que aconteceu? Vem o desenvolvimento da comunicação, né? Então, por exemplo, na CCE mesmo, eu tive um grande incremento de treinamento mesmo, de desenvolvimento, como em algumas outras empresas anteriores que eu tive também. Mas, em uma época em que eu me tornei líder com 32 anos, né? Porque eu era uma boa técnica. Não é, vamos te promover porque você tem um perfil de líder. Não, você é uma excelente técnica, então vamos ser líder. E foi difícil para você essa virada? Foi. Porque hoje a gente fala mais sobre isso. Foi difícil. Sobre não necessariamente, né, uma pessoa técnica vai se sair um bom líder. Porque a gestão de pessoas aí começa. Exatamente, porque até então você era responsável pelo seu trabalho, né? Aí você passa a ser responsável por trabalho de outros. E ainda você vai crescendo, você é responsável pelo trabalho dos seus, né? Você depende dos seus liderados e os seus liderados dependem de outros liderados. Então, vai começando a ficar cada vez mais difícil. Mas o que eu acho que tem que ter? E aí eu sou muito firme nisso. A confiança. Eu tenho que ter confiança para eu poder fazer esse tipo de liderança mais macro. E confiança se aprende? Confiança é fé, né? A gente tem que ter. É uma boa resposta, E a tentativa e erro também, né? Tentativa e erro. Na construção com as pessoas. Porque eu sempre penso, o que começa primeiro? Porque se você também não confiar, você também não vai saber como uma atividade, uma situação específica vai se desdobrar. Então você vai exercer só controle. Você tem que dar a chance, né? Você tem que dar a oportunidade daquela pessoa ali cumprir com o que você almeja, né? Com o que você deseja. Enfim, e isso se desenvolve também. Eu acho que tem pessoas que têm mais maturidade do que outros, mas, enfim, eu sempre construí em torno de mim, isso eu faço questão, um time que eu confie, que eu possa confiar. E eu exijo isso deles também. Você, na sua carreira, também teve passagens entre São Paulo... na verdade, começou no Rio de Janeiro, São Paulo. Isso. Você voltou depois para o Rio de Janeiro? Voltei. Vou falar um pouquinho, posso? Pode, por favor. Bom, eu me formei e antes de eu me formar, eu entrei no setor em setembro de 1989 e quem me entrevistou e depois eu trabalhei durante 1 ano como estagiária, foi o Marcelo Praz, que hoje é diretor do ANS, e ele virou, de uma certa forma, um mentor para mim, porque em todas as movimentações de trabalho ou de carreira que eu fiz, ele sempre me apoiou ou
ponderava os prós e os contras. Então, é uma pessoa que é muito importante para mim. E veio aquela época do Collor, em que a gente não renovava nem estágio na Eletrobras. E aí, o que aconteceu? Eu fui abrir uma vaga no CEPEL, que é o Centro de Pesquisas, na época da Eletrobras. E quem foi me entrevistou foi o Mário Veiga. Ele estava no CEPEL nessa época. Que era onde estava começando o New Wave. Na verdade, estava implementando o New Wave, todos os modelos lá, os né? modelos. E ele estava no CEPEL e ele me entrevistou. E foi uma situação muito engraçada, porque ele me chamou de um dia para o outro, ele soube que eu estava disponível, para uma entrevista dentro da Eletrobras. Quando eu cheguei na reunião, estava o Mário Veiga e o Marcelo Praz. Aí o Marcelo olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? O seu mentor, sem querer, estava ali. Mas foi assim, muito de repente. E então, eu dei exemplos desses dois líderes que eu considero muito, hoje são meus amigos. Mas ao longo da minha carreira também, eu fui para o CEPEL, onde eu fiz o meu mestrado, né, em engenharia elétrica também, em modelos, né. Depois eu fui para Furnas, né, voltei para a Eletrobras, né, tudo sempre trabalhando no planejamento da expansão da geração. E aí, nesse movimento de Furnas e Eletrobras, e o próprio CEPEL, eu tive líderes que eu digo, coordenadoras, mulheres. Que legal. Então, eu tinha uma referência muito forte de mulheres que me coordenavam ou eram minhas chefes de departamento, de divisão. Então, é engraçado, apesar de eu ser de uma época, de uma carreira muito masculina, né? E o setor elétrico ser conhecido por um lugar predominantemente masculino? Eu tive muita chance de ter chefes e mentoras direto, coordenadoras de trabalho, que eram mulheres. Mas aí, enfim, depois Mas essa escola toda Eletrobras também, né? Que também formava muito profissional, né? A escola toda Eletrobras, que a Eletrobras era, naquela época, início da década de 90. As empresas não eram privatizadas, não, né? ainda estava o movimento ainda ia começar da privatização. Então, a Eletrobras era toda poderosa, porque ela planejava, ela operava, ela comercializava, e até, de uma certa forma, regulava, né? Então, essa início da década de 90, a Eletrobras era muito forte. O novo modelo ainda estava... Ainda viria. É um outro recorte do setor. Foi antes até da privatização. Porque era um momento... Se a gente tem hoje os grandes empreendimentos hidrelétricos também, era um outro modelo, né, de implantação. Acho que até vou fazer um adendo, eu tenho por coincidência, a Camila Maia acabou de fazer um webinário com o Mário Veiga, só que é inteligência artificial. Ele falando sobre inteligência artificial. Eu assisti. Teve mais, eu vou pegar também o nome, eles participaram juntos, E aí você falou dele, eu lembrei, vou deixar o link no descritivo do episódio, porque essa conversa com ele sobre inteligência artificial tá Foi muito boa, né? Eu assisti. E aí eu tenho essa passagem pela PSR, e aí foi muito interessante, porque nesse momento, eu tô grávida do meu filho mais velho, e o pai dele veio para São Paulo, quer dizer, meu ex-marido, ele vem para São Paulo para trabalhar no preço semanal. Preço semanal? Mas aonde? Na CCE. Ele veio trabalhar na antiga Asmai. Né? E aí eu venho para uma consultoria. Nossa, o preço semanal que você vai sair depois de muito tempo. Não, o Decomp. Não, eu pensei já no diário, mas o Decomp, então, implementou 1 ano e meio depois do New Wave, né, que é o mensal. Foi o preço semanal que te trouxe para São Paulo? Foi o preço semanal que me trouxe para São Paulo. Então, eu sou muito feliz porque hoje, durante a minha estadia na CCE, é que a gente implementou o preço horário, né? Depois de 20 anos. Aí sim, aí faz sentido que eu fui direto pro preço horário. Né? Mas aí, então eu venho para São Paulo, né? E aí eu trabalho numa consultoria, Andrade Canelas, durante um tempo, mas aí me vem um convite, assim, e consultoria é aquela coisa que você aprende tudo, né? Você aprende, foi a hora que você falou que não foi só geração. Tudo, aí você aprende tudo, transmissão, geração, tudo. Só que aí vem um convite... Andrade Canelas hoje é Atimos? É Atimos. É Atimos Energia. Porque ela veio, o braço de consultoria da Andrade Canelas, ela virou Atimos. Tá? E aí eu tive um convite daqueles assim que você balança. Porque aí, isso aí já era 2004, né? E eu já estava como líder na Andrade Canelas, que foi o meu primeiro lugar que eu me tornei líder.
de pessoas, né? E aí vem um convite para eu ser superintendente de geração da EPE, que era a empresa que estava se formando, né? Tinha saído a lei, né? Criando a EPE, o decreto e tal. E aí vem o convite de eu ser superintendente de geração da EPE. E aí eu balancei porque era toda uma construção de uma empresa, você participar do início de uma empresa estatal, ainda por cima, com todas as limitações, né, que você tem, porque a gente foi convidado 50 pessoas dos cargos iniciais para que pudesse montar a empresa. A gente, inclusive, fez os concursos, né? Todos os concursos a gente descrevia os cargos. Né? Então a gente estava literalmente montando a empresa e ao mesmo tempo fazendo plano decenal, resgatando, calculando garantia física, leilão. Hoje você abre um boletim, você acha que ele existiu para sempre, mas não, ele começou em algum lugar, né? Então foi assim, foi muito, e eu topei o desafio, eu fui, né? Foi um sacrifício pessoal, né? Porque os meus filhos ficaram por um período em São Paulo, um tinha 2 anos, o outro 4. Então foi muito duro pessoalmente, mas eu acho que eu tive um enriquecimento assim, impressionante em termos de carreira. Eu acho que ali eu pude conhecer pessoas, né, mais pessoas, que eu já conhecia bastante gente, mas eu pude conhecer pessoas que eram influenciadores naquela época. E essa expertise também que você descreveu na CCE mais recente, sobre o que é um executivo, sobre o papel executivo, sobre o papel de gestão de empresa, sobre o desenvolvimento, a construção, além da parte técnica, né? E aí foi muito bacana, porque assim, eu fiquei lá uns 4 anos. Eu não lembrava disso, é verdade. Eu fiquei uns 4 anos, o Thiago Barral, que foi presidente, ele foi meu concursado, do 2º concurso da EPE. Então a gente montou a empresa, e é uma empresa que eu tenho um carinho enorme, justamente porque você montar uma empresa, né, você começar do zero. Eu pagava a minha passagem no meu cartão, porque não tinha ainda, no meu cartão, depois eu recebia, depois que venci o cartão. Mas enfim, a gente estava montando, era paixão pura. Era um empreendedorismo já num formato, era uma doação sua era também. Uma doação. Não era um empreendedorismo, quero dizer, eu não queria usar a palavra capitalista, né? Mas era um empreendedorismo de doação sobre o setor mesmo. Eu acredito no projeto, quero participar. E foi muito bacana, porque a gente viu resgatar ali o planejamento, que a crítica era o planejamento não existiu, e por isso que foi um dos motivos pelo qual existiu a crise do racionamento de 2001. Então, foi muita paixão. Foi uma paixão, assim, e foi anos sensacionais da minha vida. Assim, era uma equipe grande, aí já tinha 41 pessoas que estavam naquela superintendência. Era uma área grande. Quem liderou o projeto nesse período? Tomás Kim. Maurício Tomás Kim. Que hoje está na Petrobras. E o meu chefe direto, que era o diretor, que era o Miranda. Tá. Eram os dois. Hoje ele está na Petrobras, o Tomás Kim. Então a gente monta ali aquela empresa e aí você deixa um legado, né? Desde o começo era naquele prédio que hoje é Rio Branco 1. Que é hoje o que é o Museu da Manhã, ali na frente, né? E aí, o que eu fazia? Eu pegava o ônibus aqui à meia-noite, chegava às 6 da manhã, eu ia pra academia, porque ali tinha uma academia, porque eu amo exercício físico, você sabe. 6 horas da manhã tava eu na academia. E depois eu ia pra EPE, porque era tudo no mesmo prédio. E não tinha Instagram pra motivar nessa época. Você ia porque você queria. Então, assim, foi um período muito feliz da minha vida. Só que aí tem a questão da família, né? Então, aí eu volto pra São Paulo depois de 4 anos. E aí eu volto pra Andrade Canelas de novo. E eu negocio 30 horas semanais. Por quê? Porque eu queria ficar um pouco com os meus filhos. Eu precisava ter um maior equilíbrio. Você sabe que você tá falando aí também um ponto. A gente... Eu vou trazer um recorte aqui da nossa conversa sobre o olhar da maternidade. Porque a gente tende, eu falo por mim, quando você vai ter filho e quer olhar para sua carreira, você acha que os primeiros anos são os mais desafiadores. Mas tem uma construção depois do social dos nossos filhos, que agora eu me encontro com meu filho com 6 anos. Nem chegou na adolescência. Mas tem uma parte que a gente também tem que... É um olhar, né? Um cuidado que a gente tem que ter conforme eles vão crescendo. Exige tempo. Constante. Assim, eu justamente, quando eu volto... estava na fase da alfabetização, né? Então, e é um ponto que a escola
demanda muito, né? Eu me lembro que não dá pra... Aí sobre confiar, é uma parte da escola e uma parte do nosso olhar, né? E era engraçado que a escola falava assim, você tem que fazer o exercício com o seu filho. Eu falei, minha senhora, eu chego 9 horas da noite em casa, como é que eu vou fazer exercício físico? E aí a minha sogra, na época, a dona Olga, ela ia lá pra casa pra fazer o exercício com eles. Então, assim, a gente estabeleceu porque aí eles vão, aí depois a gente eles fala foram da rede de apoio Rio. também, como é importante também, porque não necessariamente tem que estar presente o tempo inteiro com os filhos, mas como constrói essa rede de apoio para funcionar também, esse desenvolvimento, senão ninguém faz nada sozinho, né? Mas acho legal você mostrar um pouco também dos movimentos, os momentos da carreira também, né? E como isso... essa negociação de 30 horas semanais não foi depois não impediu o seu desenvolvimento, porque é um risco aí também, né? Quando você pode reduzir a carreira e às vezes sair do trilho, do ritmo. Não foi fácil, porque assim, você imagina, eu tinha uma equipe de 41 pessoas, de repente eu volto como especialista, né, como consultora, né, trabalhando na consultoria, fiz trabalhos muito interessantes, super. Belo Monte no leilão, entendeu? Geral. Mas assim, tudo sempre geração, né? Mas aí assim, eu fiz trabalhos muito legais, mesmo em 30 horas, entendeu? E esses trabalhos foram os últimos estruturantes, chamados estruturantes também, né? Você também pegou essa geração naquele formato, antes da gente entrar agora no formato sem... que elas eram renováveis, mas eu quero dizer, as fontes solares e eólicas que vêm com um outro formato, né, na geração. Mas uma coisa muito interessante você falar sobre isso, porque a opção que você tinha também era não ter voltado para o setor. Se você quisesse realmente olhar a sua preocupação na sua família, com seus filhos, ficar fora também, aí seria mais difícil ainda. Esse aí é bem difícil. Essa negociação dessa flexibilidade te deixou também a par das mudanças. Os projetos foram muito legais, né? Sim, mas assim, o que eu vejo aí, sabe, Larissa, eu vi pessoas dentro da CCE ficarem 1 ano fora. 2 anos, porque decidiram ser mães. E voltam com gás impressionante. Então, eu acho que depende de cada um. Eu nunca quis deixar. Sim. Mas elas quiseram e elas voltaram. E eu fico muito apaixonada por esse movimento, porque é muita coragem. Sim. É muita coragem. Porque quando a carreira também tem um caminho técnico, às vezes nem precisa pensar, você vai seguindo ela também, né? No aprendizado, na especialização. Mas então sair pra voltar, realmente, eu achei um ato de coragem mesmo. E aí, enfim, eu passei, depois da consultoria, eu passei na AES Tietê, né? Que é outra geradora do Grupo Eletropaulo na época. Fui pra Renova, né? E o gerente regulatório. E depois fui pra CCE. Esse pequeno resumo. Pequeno resumo de 33 anos. E aí eu acho interessante, porque você também, quando você chega na CCE, todos esses modelos, todas essas passagens do setor também estavam já orquestradas, essa nova configuração do setor. Mas a gente sempre tem mudanças, né? Então, por exemplo, eu me lembro que eu cheguei na CCE maio, né? Em junho saiu a medida provisória que as contas setoriais iam migrar para a CCE, iam sair da Eletrobras e iam migrar para a CCE, uma conta que está em 35 bilhões hoje, né? Então, a gente... Verdade. E foi parar na área corporativa, na área financeira. Então, a gente teve que estruturar. Eu estava na área corporativa nessa época. Sim. Então, a gente teve que migrar toda a conta que veio da Eletrobras. Então, foi um desafio, assim, enorme. Também aí a responsabilidade de operacionalizar. Exatamente. Que né? Mão na mão. Tem que fazer acontecer, né? Não é só desce, pensa no modelo, estrutura, mas como faz isso acontecer de fato, né? E aí a gente tem que pensar como é que a gente vai operacionalizar dentro da CCE, em que área. Veio parar na nossa área lá da área corporativa, no financeiro, que hoje faz brilhantemente, desenvolvemos sistema, né? Porque na época a gente importou, era uma planilha que veio da Eletrobras, mas a gente desenvolveu um sistema e hoje está lá, operando de uma forma... Porque eu acho que a CCE tem isso, né? A CCE, como ela foi, ao longo dos anos, adquirindo novas funções, né? Ela primeiro operacionalizava a contabilização, né? E a liquidação do mercado de curto prazo. Calculava o preço, né? E recebia as medições e tal. Só que aí vieram os leilões.
né? Vieram a necessidade de você abrir o mercado. Então, tudo isso foi dando à CCE novas atribuições. Então, e tudo ali decidido no conselho, né? Aonde, que área que vai ficar. Então. O que é muito legal da CCE é o conceito das regras, né? Para fazer isso acontecer. A gente não imagina que as regras, elas passam por muitas equações, né? Passa por equações, quem entra no setor hoje, mas tá no comecinho aí, não imagina a quantidade de regras. E passa pelo escrutínio da sociedade, né? Depois, apesar de ser algo muito difícil para a sociedade, né? Eu falo, contribuir numa consulta pública de regras, você tem que entender muito das fórmulas mesmo, né? Fórmula, tem que ser... Por isso que os profissionais de regulatório e energia são tão disputados, né? Porque eles conversam a própria linguagem. E fora que regulatório eu acho que é é viciante, assim. Eu, por exemplo, fui regulatório eu fui geração, planejamento e tal, mas eu fui regulatório. Sim. Na Renova eu era gerente do regulatório. E é apaixonante. Você ir construindo as teses, você pegando os precedentes, você tentando influenciar de uma forma bem construtiva, de que aquele ponto ali faz sentido. Então, né, geralmente em prol de uma causa que você tem. Aí quando você consegue, você vê o impacto financeiro daquilo ali para a empresa, isso que é junto com a estratégia, né? É muito interessante. É muito bom. E aí acho que até volta um pouco ao começo da nossa conversa, porque aí não adianta só ter também a parte teórica ou técnica. Tem que casar também com a comunicação. Porque eu vejo que o regulatório, nesse aspecto, ele se beneficia muito da troca. Sim. Da conversa, porque tem que pensar junto, né? Para poder desenvolver. Da troca de informação e principalmente o que eu percebo, tá? O relacionamento no regulatório, ele é fundamental. Porque você não está necessariamente competindo com aquela outra empresa, aquele seu caso. Mas você tem uma troca de informações, de precedentes. Olha, eu achei isso aqui. E para isso a associação é fundamental, né? Então, as associações, elas constroem essas teses e é um momento que você tem ali de se relacionar, de conhecer as pessoas e, principalmente, de compartilhar conhecimento. Não é conhecimento, não pode se ficar com você. Você tem que compartilhar. Porque você constrói uma tese muito maior, às vezes, que abarca toda a associação. É muito interessante falar, porque o setor é riquíssimo em associações, né, na parte técnica. E realmente tem essa troca. São muitos pleitos, né, mas tem as trocas. Interessante essa fase. E essa entrada no seu papel, né? Então, sai em regulatório especificamente. E aí, num papel mais institucional, que é o do conselheiro, da conselheira, né, dentro da CCE, quais oportunidades que projetos ou coisas que você nem imaginava, assim, que tinham nessa rotina e que foram muito legais? Bom, primeiro, realmente, como eu falei, eu sentei 3 anos na cadeira de RH e financeiro, com a vinda da contas setoriais, né, para a gente operacionalizar. O meu primeiro desafio foi realmente a área RH. Eu achei assim, como eu não era especialista, mas eu trazia, e às vezes eu acho que é bacana quando você não é especializada, você traz um olhar muito diferente e novo, né? Então eu acho que isso causou ali um bem para a CCE, né? Vamos definir o que a gente quer de líder, né? Eu acho que é isso, o conselheiro acha que é outro. Vamos sentar e discutir o que a gente quer para o líder. E aí a gente vai para fora, vai botar isso para a empresa. A gente quer que o líder seja assim. Você trabalha muito a comunicação interna, né? Muito. Então, tem que trabalhar, né? São quase 500 pessoas que tem que ter a comunicação clara. Se você não tiver a comunicação clara, você não conquista, né? E a CCE também ela recebe muita gente também de fora. Tem muita troca também sobre os formatos ao redor do mundo, né? Tem. E ao longo eu nem estava na CCE, mas ao longo do tempo a gente vê vários
relacionamentos mesmo com os operadores de fora, né? Acho que em 2008, se eu não me engano, teve um evento que se chamou vários pessoas especialistas e operadores do mundo para poder fazer um workshop aqui. Sim, eu fui nesse workshop. Você lembra, né? Eu fui, é verdade. Foi na Renaissance. Foi em 2008, mais ou menos, né? Então, assim, ao longo do tempo a gente vem, né, traz, e também algumas idas que a gente tem, porque isso é fundamental, né? Eu acho que você conhecer, você ter a experiência do outro, eles ouvirem a sua experiência, isso é fundamental para você poder crescer, se desenvolver, senão você não se desenvolve. Né? É diversidade, né? Se você não tem diversidade. Tem que trocar, né? E agora a gente tá indo para uma reta final, né? Porque quando a gente tá numa empresa tradicional, a gente nunca sabe se a gente quer sair ou não quer, se a gente pode ser saído ou não, né? Mas num lugar também, nesse papel, nessa cadeira, tem um momento de começar e um de terminar. E como você está se preparando para essa transição? Eu tô super animada, assim, eu tô, como é que eu vou dizer, vendo os novos horizontes, assim, eu ainda tô muito engajada ainda na CCE, porque a gente não consegue também, a gente tem muita coisa para fazer, até eu esqueci de falar, mas o desafio da área corporativa foi muito bom durante 3 anos, mas agora a gente já tô há 4 numa área que é muito mais técnica, né, que é a área de preço, que é a área que relacionamento com o cliente, de informações, de regras, regulatório, procedimentos de comercialização. Então, é um mundo também extremamente técnico, né, que a gente, como você falou, a gente tem que descobrir como se comunicar, né, a entrada do PLD horário, que foi, assim, acho que um marco, né, é claro que a gente veio depois de numa situação em que a gente está com sobra o PLD no mínimo, mas foi um ganho. Né? O momento atual traz um respiro para vocês quiserem rever processo, fazer as coisas, porque a pressão externa... Mas foi um processo que foi encadeado, né? O operador do sistema colocou 1 ano antes, a gente colocou 1 ano depois, fizemos o período sombra. Então foi um projeto muito bem... esse é um projeto bacana, assim, que eu sinto orgulho de ter feito, sabe? Então, assim, foram 7 anos... em que, na verdade, eu participei de 2 áreas muito distintas. Então, eu não morri de tédio. Que é um clássico em energia, as pessoas não terem rotina, né? E elas acabam ficando também por causa disso. Mas o seu ainda é mais tangível, que não teve mesmo rotina ou tédio. E é legal você trazer o case, né? O caso do PLD horário, porque ele demandou muita comunicação com os associados, né? Muito. Meu, da equipe, era assim... Foi exaustivo, mas foi uma demanda que eu sentei com o Rodrigo Sack, que é o gerente executivo, e falei assim, a gente tem que fazer. É todo mês. Todo mês a gente vai apresentar. Todo mês a gente vai comunicar. Chama as pessoas. Pede contribuição. Então, assim, você ouvir o mercado, né? Você poder sentar e conversar o que precisa para entrar. É interessante, depois até eu tô lembrando, eu acompanhava bem essa implementação do PLD horário, eu já estava na Megawatt nesse começo, a gente tinha área de consultoria até, e depois que implementou, não teve tanto ruído, né? Não teve. Né? Era uma expectativa alta antes, mas depois foi. E tudo se adapta na vida, porque a mudança realmente é algo que as pessoas às vezes não gostam de ter, mas uma mudança que você aprimora o sinal... Acho que a polêmica maior hoje é mais o PLD mínimo, que a gente nunca falou antes, né? Por causa da TEL de Itaipu, do que a rodada semanal do PLD, né? Inclusive, a Daniela Alcara esteve com a gente também nos episódios aqui. E aí ela fala um pouco, ela no lugar dela, né, pensando em trading, um pouco sobre esses questionamentos que antes não aconteciam. Vou deixar o link também do episódio. Legal. Voltando, eu adorei você compartilhar, então, são as áreas diferentes. E eu acho que até vale a pena a gente conversar um pouco, por mais que esteja no site, a gente saiba formalmente, a gente não fala tanto sobre isso. A cadeira do conselheiro, ela é 4 anos, podendo ser reconduzido por mais 4. Sim. Né? Então, total são 8. E quem conduz é o voto dos agentes, ou a indicação das associações. Como funciona? A indicação vem das categorias, né? No meu caso, a cadeira era a categoria geração. Tem a categoria
hoje, né? Como é que tá? Categoria geração, categoria consumo, que tem as comercializadoras e os consumidores livres e especiais. Categoria de distribuição. E tem uma que é indicada por todas as categorias. Ele é um nome, né, único. E tem o presidente, que esse é indicado pelo Ministério de Minas e Energia. Nós estamos aí batalhando, acho que há 12 anos eu falo isso, né? Há 12 anos que a CCE vem batalhando por um aprimoramento da governança, né? Então, eu acho que isso aí vai tá muito na pauta agora pra gente poder aprimorar, porque, na verdade, hoje, o conselheiro, ele não tem só o chapéu de um conselheiro clássico, que é o olho... Nós somos o olho do agente ali, fazer cumprir as regras. Só que a gente tem um papel de executivo. E por isso que eu falei, eu sentei na diretoria de RH, a diretoria corporativa, eu hoje sento na área que a gente chama de gestão de mercado. Então, cada conselheiro... Não é sim ou não, tem que se envolver. E aí, o que nós vamos batalhar da governança é separar esses papéis, né? Eu tenho que ter um conselho, né, clássico, conforme as regras da boa governança, que dá as diretrizes e tem um executivo que executa, né? Então, é basicamente isso que a gente está... Tem um mix, né? Hoje entre o que tem o papel do conselheiro, como ele é formatado, os representantes, né? Isso. Mas também tem a mistura com o executivo. Então, uma coisa que eu falava que me incomodava, era quando eu era da área corporativa, assim, Bolas, eu tenho um chapéu lá que eu vou pedir um orçamento, né? Aí, ao mesmo tempo, você tem o diretor que pede o orçamento, mas você tem um conselho que aprova para ir para a Assembleia o orçamento, que é eu também. Então, só por aí a gente tudo bem que vai para a Assembleia, né? Tem que ir, mas esse é o melhor desenho de uma governança? Não é. E é isso, e aí você, esse tempo todo também te abriu muito o caminho sobre o olhar de governança corporativa. Desse papel. Sim. Né, de regras. Sim. E boas práticas, né? Boas muito mais práticas, que isso, que regras. Pois é. Eu até vou fazer um curso formal de conselheira agora. Estou iniciando e estou super empolgada. Que legal. Agora em agosto. Que é um curso onde? No IBGC. Que é o clássico, né? IBGC, deixa eu ver, eu não sei as siglas. Deixa eu ver aqui. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Simples assim, né? Não, e ele eu acho que eu só fui entender um pouco mais a importância de um curso como o do IBGC quando a gente vai se envolver no conceito ESG. Norteado pela sustentabilidade, vai puxando o fio, né? Mas quando a gente pensa nessa combinação de ambiental, social e governança, a serviço do que a governança está nessa conversa, né? Exatamente. E é um objetivo, né? Assim. Então, assim, eu tô animada de fazer o curso e ao mesmo tempo a gente tá lá, né? Botando tudo em ordem, executando o que a gente tem que executar. Mas acho que o curso me dá um bom indício, assim, também de como você está construindo sua carreira, assim, né? Se preparando. Eu acho que sim. E eu acho que, e se eu puder, sabe, eu olho assim, na verdade são 34 anos no setor, mas quando eu olho para trás, assim, eu acho que eu nunca tive aquela questão do que a gente estava até conversando. Eu aos 25 eu sei o que eu quero. Eu quero trabalhar em ESG. Não, eu não tinha. A vida foi me levando, eu gostava de matemática, fui tendo bons relacionamentos, fui tendo oportunidades, porque cada vez que eu mudava de um trabalho para outro, não deixava de ser uma rede. Sim. Né? E aí vem o que eu chamo de reputação. Reputação é aquilo que... Eu vi isso num curso da Fundação Dom Cabral. Ela falou assim, a professora Patrícia, o nome dela. Reputação é aquilo que falam sobre você quando você não está por perto. Então, assim, alguém realmente gostava do meu trabalho. Porque eu fui sempre indicada, foram sempre indicações. E isso você vai construindo a sua carreira. Mas eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu teria um pouco mais de planejamento mesmo em relação a isso, né? E eu acho que hoje as mulheres, né, e os homens também, eles têm feito mais. Eu sei mais das mulheres porque eu vejo as mulheres se planejar. E você acabou virando uma referência também, né, para outras mulheres. Talvez chegue mais informação para você. Exatamente. Então, você vê que elas estão tão interessadas, né? Eu faço alguns trabalhos de mentoria em que você vê, assim, puxa, eu quero ser isso, ou eu não quero ser isso, porque tem umas que tem claro que elas não querem ser. Nessa linha que você falou agora, você não se planejou para ser conselheira da CCE? Não. Ela surgiu? Não.
Foi num almoço e eu estava querendo sair do emprego, do trabalho que eu estava na época, e eu falei para a pessoa, eu falei assim, olha, eu estou no mercado. Simples assim. Aí um mês depois eu soube que o nome estava evoluindo, e fiquei muito feliz, porque acho que eu amo trabalhar na CCE. Isso que você falou é verdade, a CCE tem um carisma ainda, apesar de 480 pessoas, tem a coisa da família CCE. Então, as pessoas procuram se relacionar. É perfeito? Não é perfeito. Né? Ninguém é 100% perfeito. Mas as pessoas procuram se relacionar, procuram a colaboração, esse espírito de colaboração, porque é uma empresa que basicamente tem uma operação e uma tecnologia que tem que funcionar. Os sistemas têm que funcionar. Então, se não tiver essa comunicação entre a tecnologia e a operação, a empresa não consegue ter sucesso. Então, a colaboração aí é fundamental para a gente poder galgar novos passos. Adorei que você falou de tecnologia, porque a gente até vai fazer um webinário com o Marco Delgado, ótimo, Megawatt, sobre plataformas tecnológicas para abertura do Mercado Livre. Exatamente. E a tecnologia é realmente pro que a CCE começou a operar, o número de agentes, né? Uhum. O que o mercado estava o ASMAI ainda, né? Eu fiquei pensando na pronúncia, mas é ASMAI simplesmente, né? ASMAI, Até ASMAI, tá certo. Lá do começo de 2000 e alguma coisa, né? 99. 99, que foi quando eu vim, lembra? É verdade. Preço horário. É verdade. O preço semanal. Tava trazendo de volta. A tecnologia daquele momento não é a mesma de hoje, né? É uma combinação. A tecnologia evoluiu e o número dos dados da CCE multiplicou. O portal dados está embaixo da sua... Sim, é na área de informações. A mesma gerência de relacionamento. Eu queria falar a palavra certa, gerência, né? A gerência executiva. Como foi? Bom, se eu deixar o descritivo, esse webinário que a gente vai fazer sobre plataformas tecnológicas, também vai estar no descritivo aqui do podcast. Tá, joia. Vai ficar salvo depois. Essa conversa a gente tá gostando bastante de fazer esse projeto com a CCE. Tem muita coisa para falar sobre isso. Trazer pessoas do setor de tecnologia também. Apresentar um pouco também, porque as pessoas acham energia muito técnico. E às vezes outras empresas do ecossistema de soluções em tecnologia não entram tanto, né? Então a gente quer promover esse debate. Eu achei super interessante, por exemplo, o tema de segurança do mercado, quando ele trouxe não só a parte técnica, mas também fez um webinar, né? Foi presencial, um workshop, em que você tinha a apresentação da parte geral, e depois se abriu em 2 diferentes salas, em que uma era tecnologia, né? Quais são as tecnologias que você vai usar para tratar aqueles dados, né? Então eu achei um primeiro exemplo, assim, de colaboração entre as áreas de operação e tecnologia muito bacana. Eu não tinha visto ainda na CCE, pode até ser antes de eu estar lá, mas um evento em que você leva as 2 áreas para apresentar. Porque aí eu vou falar do meu lado, você me corrija, eu vejo que o rebranding, que foi o resultado final, o visual, né, o azul, o nome, a missão, a visão, mas ele tá nesse território de trazer a tecnologia para perto e ficar muito claro, né, nas ações que vocês estão fazendo. A tecnologia é a maior parte da empresa. É responsabilidade, né? De como operacionalizar hoje tecnologia. Aí você vai descobrir com o Marco Delgado. Porque ele é o diretor da área. Da área de tecnologia, especificamente. Mas e o Portal Dados, esse projeto que vocês lançaram recentemente? Então, na verdade, a gente tem trabalhado muito em relação a informações, né? Porque a gente tem que, em parceria até com a área de comunicação, porque nós temos uma riqueza enorme dentro da CCE, que são dados. Né? E alguns dados são confidenciais e tal, mas o agrupado pode ser publicado, né? E a própria mídia usa muito. Sim. Então, a gente precisa desses dados. Então, o portal é só mais uma etapa, mas a gente vai, ao longo do tempo, evoluir com a parte de informações. É uma área que, ela efetivamente, ela foi criada há pouco tempo, né? Tem, acho que 3 anos. Sempre existiu, mas assim, a gerência oficial foi criada há uns 3 anos. E a gente está desenvolvendo ainda, porque é uma riqueza que a gente não pode deixar
de dar acesso ao mercado. Compartilhar, né? De compartilhar. Então, a primeira iniciativa é coloca os agrupados no ar, mas aí tem o minerar esses dados ou construir, assim, informação com eles, né? Transforma o dado em uma informação relevante. Isso me lembra também, acho que entre a IPE começar a fazer seus estudos e divulgar, também teve uma imersão entre dados, né? Teve. Depois Tem um gap de um PDE, um plano decenal. Tem um gap de 1 ano. Porque até então ela estava no ministério, né? O plano decenal. Teve um ano, que acho que foi 2002, se não me engano, que não foi publicado o plano decenal. O 2003, teve 1 ano. E aí veio a EPE e publicou a partir de 2006. Eu entrei no setor em 2007 e eu bebi muito na fonte dos materiais da EPE. E eu não sabia todo esse contexto de lançamento dela. Foi muito... E foi muito bacana nessa época, porque nós éramos muito poucos, né? E a gente fez o primeiro plano decenal e me lembro que redigimos, né? Fizemos as simulações, redigimos. A minha área eram 3 na época. 2005. Éramos 3 ou 4. E até o Thomas Kim, ele leu também o plano decenal e palpitou. Então a gente estava ali construindo a CCE. A moldura, né? A EPE, né? O primeiro plano decenal lançado pela EPE, fomos nós na unha que fizemos. Que legal. Rodamos caso. E aí eu lá, estagiária no começo, eu abria todos, né? Eu não abria só o último. Eu queria ver as mudanças, mas o formato, ele permanece muito forte até hoje. Eu não entendi isso. Mas teve muito aprimoramento ao longo Por exemplo, a gente abre o de hidrogênio que eles lançaram mais recentemente. Exatamente. Maravilhoso. Aí a gente não consigo imaginar. Os cadernos, né? Os cadernos, que além do plano decenal, eles foram ao longo do tempo contribuindo com cadernos, né? Com temas específicos, porque aí o interesse atende ao interesse é nicho, né? De um mercado muito maior, né? E achei a gente tá indo para vários a gente tá navegando aqui, né, nessas experiências e nesses aprendizados, e especificamente começa uma temporada de Apaixonadas por Energia. Qual a sua relação, assim, a construção de networking entre as mulheres, ou mesmo os projetos na CCE que envolvam mulheres? Nós temos um projeto que foi lançado em 2000 e... acho que foi 22, ou 21 ou 22. 22. Nós estamos em 23, 22, 21. Um ano. É um projeto recente que chama-se Mulheres em Fase. E é um projeto em que somos 9 ou 10 mentoras, que fazemos esse projeto de mentoria com as mulheres da CCE, né? Eu fiz 2 já, e assim, é muito bacana ver a ansiedade, né? E assim, até ver que, à medida que elas vão falando, parece que elas falam para ela mesma, para elas tomarem consciência de coisas que elas já sabem. Entendeu? É a sensação que eu tive, pelo menos, nesses 2, né? E eu tenho um outro trabalho de mentoria que eu faço, que esse é muito mais rápido. Esse da CCE, eles são 5 sessões, né? Mas o outro trabalho, ele é muito rápido, né? E ele é mais aberto, ele não é só mulher. Apesar do que 80% do público que pede para fazer mentoria comigo é mulher. Mas tem os 20% que eu acho também super interessante. Uma mentoria... Não, uma mentoria à parte. Tá. Top to you. Que você... É um projeto... como chama? Um pro bono seu? Um movimento seu. Um movimento. Legal. Aí é bem bacana, assim. E eu tive experiências boas, sabe? Muito legais, assim. Mas ele é outro tipo de experiência, que ele é ágil. Outro formato. Tá. E aí dentro, você se surpreende? Você recebe feedback depois que você fez o projeto? O que as pessoas veem de você e depois comentam? Dentro da CCE, eu acho que tem um pouco daquela assim, puxa, uma conselheira, né, tá fazendo mentoria. Mas de uma certa forma, quando você faz esse projeto de mentoria, como são 5 sessões, esse projeto... eu sou colaboradora e você é conselheira, isso vai por água abaixo. Porque a pessoa percebe que eu sou uma pessoa normal, humana, como outra qualquer. De energia como você. E que tem ali teve os problemas na carreira, né? Como ela está enfrentando.
Porque parece que fica um pouco de mágica, né? À medida que você vai subindo aí na carreira. Mas não é. Eu falo assim, a gente sofreu muito pra gente chegar, né, onde está. E eu falo uma coisa que eu tenho, que é disciplina. Se eu olho, eu falo assim, o que você teve de diferencial para você chegar? Disciplina. Eu sempre fui muito disciplinada, né? Aliás, você acorda pra nadar às 6 da manhã. Eu acordo pra nadar às 5h10 da manhã. Não, 5h10. 6 da manhã você tá na piscina. Então, assim, disciplina pra mim é o foco. Então, assim, os feedbacks são sempre, puxa, que bom, né? E os da outra, da plataforma também foram bem bacanas, assim. Que bom saber. Você fez algum ajuste de comunicação como conselheira? Entrar nesse cargo mais formal? Sim. Me dá uma sensação de formalidade esse cargo. Sim, porque assim, eu não vou te dizer que eu sou tímida. Eu nunca fui tímida exatamente. Mas sou uma pessoa reservada. E para você falar em público, eu me lembro que... Sabe o dia que eu não dormi na minha vida? Foi o dia que eu tinha que defender a minha tese, no dia seguinte. Eu não dormi, porque eu tinha que falar para um público, responder para a banca, né? Responder as perguntas da banca. Eu simplesmente não dormi. Então, essa coisa de você ter mais naturalidade, de você falar com mais tranquilidade, você tem que ser treinado, né? E saber o que falar, o como falar. Então, a gente teve realmente, em parceria lá com a área de comunicações, a gente está sempre fazendo um treinamento constante, né? Para poder... Então, isso é legal porque também é entre treinar e fazer e praticar, né? E esse cargo, ele pratica o tempo inteiro, né? Falar com o jornalista, É importante até dizer, eu não sou jornalista, então por isso que essa conversa aqui, ela não vai entrar nos meandros, não é uma parte técnica, não é pra... Eu deixo isso com as minhas sócias, Camila Maia e Natália Bezutti, aí é outra conversa. E aqui a gente vai focar realmente nessa parte da carreira e no desenvolvimento dos profissionais de energia, né? Que é riquíssimo também, né? E você aprende até sair das pegadinhas, se eu fosse, né? Tem que saber sair, né? Você falou da Camila, eu me lembrei. As pegadinhas que você tem que sair, né? A Camila vai rindo só, né? Rindo e perguntando. Mas é interessante só essa preparação. Eu gostei de um ponto que você falou. Ser reservada também não te impediu de ascender, de estar em evidência para ser cotada para cargos, né? Na verdade, você tem que superar isso, né? Se você tem timidez, você tem que se superar. Né? E eu vi isso em várias pessoas também, né? No próprio conselho, eu acho que a evolução é nítida, porque a gente tem que treinar, senão... A gente recebeu aqui a Cláudia Conago, especialista em comunicação, né? E ela falou uma coisa, eu adorei, ela falou assim, a gente tem alguns testes que falam sobre o extrovertido e o introvertido. E ela fala, só que nessa tradução literal, porque o teste é em inglês, o introvertido parece que é alguém que não quer... que é introspectivo, né? Não necessariamente. Aí ela fez justamente, eu gosto mais da palavra reservado, que é a palavra como você trouxe, né? E aí isso mostra que, ok, eu tenho um perfil mais reservado, mas eu desenvolvo minha habilidade de comunicação nesse formato. Porque precisa, né? A gente precisa comunicar. Uma certeza que você tem. Isso aí, não tem a mínima dúvida. E quais, ou seja, na mentoria, você trouxe aqui algumas recomendações sobre o networking, a construção do networking, né? Em todos os momentos, você começou com mentor também, né? Você tinha uma clareza que ele era seu mentor? Não. Só depois? Não, só depois. Então isso Porque quando eu olho para trás e eu vejo todas as mudanças de carreira, o Praz foi a pessoa que eu procurei e falei, tô pensando nisso e tal. E isso para a ascensão da liderança feminina é muito importante. A gente demora a perceber também. E a gente tá falando de um mentor independente de gênero, não necessariamente precisa ser uma mulher. Homem também é quem tiver mais afinidade com a sua carreira também, né? A gente não controla isso, mas é muito importante ter essa pessoa que te ajuda a trocar. A ter uma análise crítica. Uma análise crítica, exatamente. Mas, você tá feliz assim, mas, né, vê esse lado aqui também. Porque eu acho que a mulher, ela tem essa coisa do não ser 100% satisfeita, achar que ela sempre pode melhorar para galgar um novo passo. E não, eu acho que a gente tem que ver que a gente tem uma bagagem que a gente tem e que, gente, a gente pode ser. E isso faz parte, eu acho que um pouco do perfil mais feminino, né? De, será que eu vou conseguir? A gente é moldada numa insegurança. Isso. Então, eu li um livro, que acho que você que indicou, da Senhora de Si, lembra? Sim, da Débora. Vamos ver o sobrenome dela aqui.
Wright. Isso. Deborah Wright. E aí ela fala que teve um convite que ela recebeu para ser presidente da empresa, e aí ela fala acho que ele era presidente do conselho, ela fala assim, você tem noção de que esse casaco é muito maior do que eu posso ocupar? Deborah Wright. E aí ele fala, com certeza daqui a pouco você vai encher o casaco. Então assim, é por aí, a gente vai enchendo, vai preenchendo os pontos fracos, vai... O que eu sou fraca? Em comunicação? Então, vou desenvolver a comunicação. E o meu ponto fraco também era a comunicação em público. Interessante. São várias camadas de comunicação, né? Era em público. Então, eu acho que isso aí, essa parceria com a sua comunicação em reuniões nunca foi um problema? Não, fechado. Nunca foi. Mas vou falar para uma grande audiência. Agora você tira de letra, né? Tava no Enas e tal. Não, mas eu acho que a gente tem que fazer cada vez bem melhor a comunicação simples, porque o setor cresceu muito, né? Antigamente você tinha aqueles engenheiros que estavam lá, né? Sabiam o que você estava falando, né? Quando você falava aquela palavra, o techniquez. Só que hoje em dia não. Você tem uma gama de pessoas que não tem a formação de engenharia. Então você tem que traduzir. E é isso que eu me preocupo sempre nas minhas apresentações. Em traduzir aquilo ali, né? Em procurar não falar aquela coisa que ninguém vai entender, né? Se você quer comunicar... Adorei. Achei muito legal os recortes que você trouxe. Então, eu vou mesmo enumerar aqui, acho que um fechamento da nossa conversa, porque você falou de disciplina e você também trouxe o exercício físico desde cedo na sua carreira, né? Independente da fase. Isso eu acho muito legal. Eu nadei os 2 filhos até 2 semanas antes do parto. A natação desde cedo na sua vida? Desde cedo, 7 anos. Que legal. Tive uns momentos de parada, mas assim, sempre voltando. Que legal, eu não sabia. Hoje eu nadei. Por exemplo, você tá nadada aqui. Tô nadada. Você me motivou sem saber também, porque há um ano eu nadava muito bem, até uns 15, 16 anos, parei também. Aí você falou que nadava, eu fiquei na cabeça? Há um ano eu voltei. E realmente, eu nado uma vezinha só por semana, não é... Mas o exercício, independente de nadar outro, é a respiração, é movimentar o corpo, o que te faz bem, oxigenar. Né? O que te faz bem. E o horário que te faz bem, por exemplo, eu gosto de fazer de manhã. Perfeito. Pra mim, à tarde eu fico muito cansada, parece que eu tô me arrastando. Já de manhã eu fico num pique... Você sabe que eu ando também, nessa fase empreendedora, eu ando eu ando também mais buscando a disciplina com exercício. Porque aí o exercício faz o meu metabolismo ficar melhor, que faz arejar as ideias e faz tomar melhores decisões, né? É isso mesmo. Eu gosto. Por exemplo, se tem por algum motivo eu deixo de fazer, eu fico assim, ai gente, puxa, por que eu não fui? Por que eu não pude hoje? Quando viaja, às vezes você não consegue. E eu acho que também tem uma questão, você também, você tem que olhar a sua agenda e dizer sim ou não para sua agenda, né? Por que você pode, aonde cede, ou porque ao longo prazo você tem que colocar o exercício em primeiro lugar, né? No horário. Exatamente. É isso que você entendeu. Senão você põe mais cedo a natação. É isso. Tem um limite, né? Mas eu gostei muito disso. Acho que a disciplina, a relação com o exercício físico desde sempre também. Eu gostei muito da sua... O mentor que entrou na sua vida, que agora se reconhece, né? Mas essa mentoria desde sempre, acho que... É que não tinha definição, né? Não, na época não tinha. O mentor, não tinha. Não tinha, mas acho que a relação com o mentor é muito legal. E o bom trabalho, no final do dia também fazer um bom trabalho, por mais que a gente ache... Hoje tem tantas outras técnicas também para aparecer e tudo mais, mas um bom trabalho bem feito é um bom trabalho bem feito, Com certeza. E você sempre executou ele, né? Foi se desenvolvendo. A gente sempre busca o melhor. Eu quero fazer o melhor. E eu sou muito executiva. Se você me botar uma coisa aqui, você tem... como é que tá isso? Eu vou dar um jeito de resolver. Isso é um perfil também que não é todo mundo que tem. Você tem pessoas que têm um outro perfil. Mas me incomoda não te dar uma resposta. Tá. Eu tenho que te dar uma resposta, tenho que resolver o negócio para poder te dar uma resposta. E aí você também transmitiu isso bem, isso transforma em reputação, né? Então a construção da sua reputação ao longo do tempo. Exatamente. Que legal, hein? E o relacionamento genuíno, né? Porque eu acho que existe um relacionamento, né? Mas quando você é genuína nas relações, isso tem um impacto positivo que você ao longo do tempo você vê que reverte para você. Muito bom. E que recado você quer deixar para a comunidade de energia, a comunidade de Megawatt, sobre nosso setor,
tá em ebulição, né? Com essa... Eu não gosto de colocar... A abertura de mercado é um dos pilares, né? Mas tem a transição em curso, tem muitos investimentos chegando. Eu queria deixar um recado mais pessoal, assim. Eu acho que o setor está caminhando, eu estou há 34 anos no setor, eu já vi muita coisa acontecer, então vai acontecer e tomara que aconteça, né? Porque a gente vai ter sempre trabalho e ser dinâmico, sempre buscando o melhor. Mas o que eu acho legal, assim, é a gente ter uma oportunidade de sempre ver o copo cheio. Tudo bem, a gente está passando por um momento difícil, estamos passando, mas a gente construiu muito ao longo desse tempo todo. Poxa, fizemos todas as reformas, a reforma do setor, né? Teve a privatização das distribuidoras, privatização da geração, né? A primeira reforma, a segunda reforma, que é essa de 2004, que até hoje está valendo. Estamos em vias aí da gente ter uma nova transição, seja o PL 232, o 414, ou um outro que venha a substituir, mas o importante é que eu acho que o mercado, e eu olho o mercado, o setor de energia, tem que olhar o que é melhor para todos, e não olhar o que é melhor para cada um, entendeu? Eu acho que esse olhar de não unanimidade, mas de consenso, deve ser construído, se a gente quer fazer uma mudança boa para o setor. E aproveitar a onda que favorece o Brasil, onde ele está já com a sua matriz energética renovável à frente, 80 quase 85% nós somos renováveis. Isso não era um ativo tão relevante na discussão global como é hoje, né? Então é uma oportunidade também em relação ao mundo. Exatamente. Então, muito bom o pensamento. Obrigada. Eu vou deixar o link do livro do Senhora de Si, porque a gente trocou mesmo sobre esse livro, assim, e a gente depois falou mais sobre ele, porque é difícil, e por isso que eu tô muito feliz que você topou participar aqui com a gente, justamente na construção dessa referência de líderes, né, de mulheres para outras profissionais de energia. Obrigada, Larissa. E obrigada a todos aqui que estão nos ouvindo e assistindo, porque é um momento especial, assim. Eu acho que, como você falou, né, eu estou na fase de transição, 7 anos de dedicação. Deixei um legado na CCE, isso eu tenho consciência que eu deixei legado, e de construção aí de uma vida pela frente. Então eu agradeço aqui a oportunidade. Obrigada. Obrigada. Até.